tem acostumado a bater, fazer conversas, né, com live, mas o live não tem essa interação, né, essa coisa que é boa, que é o que vai acontecer aqui com a gente, né? Não, nesse caso está com entrada. Eu quero agradecer aí a presença de todos, até pelo empenho e o interesse, né, de querer realmente buscar informações para poder realmente se regularizar, né? E deixar a casa em ordem, para não ser pego de surpresa. Mas nós vamos falar aqui, principalmente, da questão da nova relação que vai ter entre os provedores e os seus clientes, né? Tudo mudou ali praticamente nesse contrato. Vai ter que ser alterado esse contrato, né? Junto com os seus clientes, né? E a doutora Reisla, ela já trabalhou no Procon, já trabalhou na Anatel, né? E ela participou também do grupo de trabalho que escreveu o RGC, que é o Regulamento Geral do Consumidor, que é as diretrizes, realmente as diretrizes que fala dessa relação entre empresa e cliente, né? Muito bom dia, doutora Reis, agora oficialmente aí. Obrigado pela presença e pela oportunidade, né, de esclarecer pontos aqui, esse bate-papo com os provedores aqui da SM Engenharia. Bom dia, Rodrigo. Obrigada pela oportunidade. Sempre bom falar sobre o RGC com os provedores e agradeço a participação de todos. Tá certo. Gente, só algumas considerações iniciais. Essa live aqui, a última da NFCon e essa, as duas foram gravadas e a gente vai subir para a plataforma, né? O nosso time também está participando aqui desse bate-papo. Eles vão enviar o link para vocês das duas, tá bom? Até o final dessa daqui a gente vai subir para a plataforma e vai encaminhar para quem quiser tirar alguma dúvida posterior. Tá certo? Para a gente não deixar nada, se perder nada, e também vamos enviar um e-book para vocês que vai ser gerado a partir da transcrição desse bate-papo nosso, né? Então, para começar, pessoal, a gente falar do objetivo, né? Esclarecer de forma prática e objetiva as principais mudanças, né? Impactos e oportunidades do novo RGC, que começou a valer aqui já no início desse mês de setembro, né? Então, assim, a gente precisa esclarecer os pontos e os impactos, né, que vai gerar essas alterações. Regulamentação. Aldênio, eu vou fechar aqui um pouquinho seu áudio, tá bom? E, assim, só para a gente também deixar claro aqui, a gente pode deixar para o final as perguntas, a gente vai abrir para as perguntas, até para a nossa apresentação fluir, e ao final a gente abre para a pergunta. Ficamos combinados dessa maneira, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal. A gente tem alguns pontos chaves para poder falar aqui, né, do que mudou de fato nessa questão do RGC. São os 4 pilares mais importantes, né? A questão do atendimento, tem novas regras de atendimento, como fazer esses atendimentos, né? A questão de oferta de planos, mudou muita coisa nessa questão de como você pode fazer essas ofertas, né? Também tem a questão da suspensão do serviço, né? Como vai a melhor forma e como se deve fazer a suspensão, e também a questão da cobrança, né? Como que são as cobranças, mudou muita coisa aí, isso daí vai ter que ser alterado aí no contrato de vocês aí com seus clientes, né, doutora? Você tem algum ponto inicial que você já queira abordar? É isso mesmo, Rodrigo. Você ficou mudo, você tirou isso. É isso mesmo, Rodrigo. Você abordou bem, né? Os temas são principais, ele tem o mesmo escopo, né, do RGC anterior, mas a questão das imposições, elas trouxeram regras mais rígidas em relação à oferta, né? Sobretudo para as prestadoras de pequeno porte, que possuem mais de 5 mil clientes, e, sobretudo, para as grandes, né? Mas aí nós vamos adentrar item a item e a gente pode explorar mais esses pontos. Podemos começar pela questão do atendimento. Isso, o atendimento ao consumidor, né? O que muda na prática, doutora, aí? Essa questão de protocolo, atendimento digital, vamos lá, vamos começar aí pela questão dos protocolos no atendimento. Isso. Na época da revisão da RGC, inclusive,
já estava também em tramitação a alteração do decreto-SAC. Quando alterou o decreto-SAC, a Anatel suspendeu um pouco a aprovação do RGC, justamente para contemplar as regras que previam no novo decreto-SAC. Então, lá em 2023, houve um amadurecimento, né, dessas regras, tanto do decreto-SAC também, e aí ela adequou o RGC para o que estava previsto lá nesse decreto. Sobretudo em relação ao atendimento, né, que é esse que é o norte do decreto-SAC. Mas ela flexibilizou também que as agências reguladoras também estabelecessem especificidades no atendimento. E, com isso, como o serviço de telecomunicações é um serviço, né, que é de bastante tecnologia arraigada nele, a Anatel aproveitou e apresentou algumas especificidades nesse atendimento. Ela trouxe a questão do atendimento digital, né, sobre o protocolo, né, o protocolo tem uma obrigação para acima de 5.000 como ser feito, já para abaixo de 5.000 tem que haver uma rastreabilidade, mas o que acontece? A gente orienta todos os provedores, independente do porte, a ter um protocolo. Ele só não vai seguir aquele perfil que está previsto no manual, né? Que é bom a gente já começar a falar sobre ele, porque o manual ele trouxe uma sistemática, uma operacionalização do RGC. Então, falando sobre essa questão do protocolo, independente do porte, quando o consumidor entra em contato com a operadora, sugeriu solicitar um serviço ou fazer uma reclamação, depois, a prestadora tem que permitir ao cliente, que ele consiga encontrar a reclamação dele e o tratamento dela e a solução. E a prestadora tem que informar para ele. Então, assim, a forma mais fácil de encontrar dentro daquela base, né, de reclamações que a prestadora tem é pelo número de protocolo, que é facilmente mais identificado, tanto para a prestadora como para o cliente. Entendido. Nessa questão do protocolo, tanto para empresas, a gente sabe que nesse RGC ele tem uma peculiaridade para empresas de acima de 5.000 e abaixo, né? Então, essa regra do protocolo e do armazenamento do atendimento serve tanto para as menores como para as maiores? Isso, as regras, ela não estabelece, o protocolo, ele não estabelece muito claro, ele fala só que tem que ter uma rastreabilidade, isso para abaixo de 5.000. Mas a prestadora que tem 5.000 acessos, ela determina que seja fornecido o número de protocolo. Não, tá certo. Em relação aos atendimentos, né? Atendimento digital, nesse caso, né? Sim. O atendimento digital o que significa atendimento digital? A Anatel já casa um pouco com as ofertas, né? Você pode colocar na oferta, no seu plano de serviço, no seu banner, que você, a prestadora, vai atender o cliente exclusivamente de forma digital. Não vai ter atendimento presencial, não vai ter atendimento telefônico. Então, tendo essa oferta desse formato, apenas com atendimento ao cliente de forma digital, ela estabeleceu algumas nuances, principalmente para as grandes, mas também houve uma simetria regulatória para as pequenas. Ou seja, um exemplo que a gente pode ser dado, que está previsto no próprio regulamento, é a desnecessidade de dar cumprimento a um pedido de rescisão. Sim, mas o rádio lá na Serra é 24 volts. Quem manda sinal é ele. É para esse rádio aí trabalhar em 24 volts, porque ele está Então, assim, essa que a gente entende como uma boa simetria, porque a gente sabe que o pequeno provedor, ele precisa de uma interação mais próxima do cliente, né? Ele tem esse relacionamento. Então, a Anatel não interviu nesse cenário. Ela desobrigou que, por esse canal, mesmo que a oferta seja atendimento exclusivamente digital, que ele traga o cliente na hora de conversar com ele, principalmente aquele que solicitar um pedido de rescisão do contrato. Ótimo.
Em relação a, eu sei que o atendimento ele tem que ser gratuito, né? Se for pelo telefone, Sim, então o provedor tem que ter o 0800, né? Nesse caso aqui, nós estamos falando pelo atendimento digital, ou seja, o WhatsApp, isso, plataformas, né, de isso, conversação. Mas se for pelo telefone, então o provedor precisa do 0800. Se tiver a plataforma de ligação, tem que ser gratuito. O gratuito é o 0800, né? isso. Ou o curso de ligação local. Vamos supor que o provedor opere só naquela região, né? Só naquele município. Vai ser um curso de ligação local. Então, Entendi. também pode ser utilizado esse tipo de numeração no telefonia. Ótimo. Importante lembrar também, Rodrigo, que quando a prestadora oferecer o atendimento telefônico, tem que funcionar 8 horas diárias. É porque para as grandes o atendimento é maior, né? Um prazo maior. Já para as prestadoras de pequeno porte, o atendimento tem que ser garantido, se houver um Está tendo mais uma audiência. Aí, é, vamos lá, mais. estou escutando? Se puder repetir a última parte, ficou mudo. Sim, sim. Sobre o atendimento telefônico. O atendimento telefônico, a Anatel determinou que para as pessoas de pequeno porte tem que ser estabelecido um horário diário, e ela estabeleceu um horário mínimo de 8 horas. Para as grandes, o período de atendimento é muito maior, o horário. E para as pequenas, ele é apenas 8 horas diárias, de segunda a sexta, em dias úteis, então o feriado não é necessário. Sábado e domingo também, de ter esse atendimento telefônico. Ótimo. Não, Conseguiram legal. ouvir? Então, essa em relação a essa aqui, não, ficou claro agora. Em relação ao atendimento, a gente conseguiu aqui, e as empresas maiores de 5.000, entra também dentro das 8 horas? Sim, ela estabeleceu esse prazo, esse diário, para as prestadoras de pequeno porte, independente se é acima ou abaixo de 5.000. Ótimo. Então, pessoal, em relação ao atendimento, eu acho que essas são as principais mudanças. Agora, nós vamos para as setores, tem que fazer as ofertas, né? Então, vamos falar um pouco. Quais são as mudanças aí das ofertas aí? Como o provedor deve proceder com a oferta dos seus planos? Esse a mais importante que eu Você tenho a considera? falar para vocês, é que eu considero. Por quê? Ela trouxe bastante modificações. Ela entrou na seara, ela estabeleceu prazos de oferta, se é prazo determinado ou indeterminado. A gente trabalha aqui com um modelo mais simplificado, né? A depender do que o cliente almeja também, né, nas suas ofertas, mas o que o cliente estabelecer na oferta tem que trazer para os documentos subsequentes, né, que a gente chama, que a gente trabalha muito aqui com termo de adesão, né, e também no contrato de prestação de serviço. Então, ela bateu muito nessa tecla e ela também trouxe um parâmetro junto com o Código de Defesa do Consumidor, porque o princípio do Código de Defesa do Consumidor é que todas as ofertas sejam transparentes, claras, precisas, ostensivas, né, que todo mundo possa aderir às ofertas. Então, ela trouxe muita regulamentação nesse assunto. É bom hoje, assim, é até questão conceitual. A gente sabe que dentro do mercado, muitos e já se estabeleciam nomes para essas ofertas, que agora a Anatel conceituou oferta e trouxe para dentro tudo o que a gente conhecia no mercado, como promoção, plano de serviço ou própria oferta. Então, por exemplo, a gente usava muito o nome de um lançamento de uma oferta, né, que hoje o AGC trouxe bastante essa preocupação, que tudo é oferta, promoção do Dia dos Pais. Vai ser uma oferta com prazo de vigência e de comercialização determinados. Então, é isso, e aquilo que aqueles clientes que aderirem àquela oferta, período. Peraí, alguém tirou o seu.
Alguém vai ter aí que cumprir. Agora voltou, né? voltou. Aí, então, o que estiver naquela oferta vai trazer para dentro do termo de adesão, né, que a gente usa muito, denominar como etiqueta padrão, que é um outro assunto que nós vamos falar na sequência, e o... Doutora, tem. Deixa eu Alguém, ver aqui o que não está sei o que acontecendo. está acontecendo, que está Está mutando indo e aqui. voltando aqui essa É, questão, mas pode continuar. Agora ficou. Deixa eu ir tratando aqui, você pode ir falando. certo. Então, assim, as ofertas, a partir dessas primeiras diferenciações, que na verdade acabou ficando tudo oferta, ela trouxe algumas especificidades. Para as prestadoras abaixo de 5 mil, ela deu um norte. E lá no artigo 4º do regulamento, fala os direitos do consumidor, né? E aí é aplicável para qualquer porte, tá? Abaixo de 5 mil, como o filme diz, para acima de 5 mil, até para as grandes. Então, são os direitos básicos. E lá ela trouxe algumas regras mínimas, né? Da questão da oferta. Dentro da oferta, para as prestadoras abaixo de 5 mil, tem que ter a informação já na oferta, já no panfleto, já no banner, informações como prazo de vigência da oferta, o que tem de serviços lá, seja de SCM, de internet, de SVA, as regras, as condições da contratação. Então, são regras básicas que têm que estar lá. Já para as acima de 5 mil e para as grandes prestadoras, a Anatel trouxe um novo conceito chamado de etiqueta padrão. Que etiqueta padrão nada mais é fazer uma comparação de forma simples com o antigo RGC, é o sumário da oferta, ou seja, um resumo do que o cliente contratou. Geralmente, a gente tinha o que adota como o termo de adesão, né? A gente também estabelece esse mesmo formato até a Anatel nos orientar de forma contrária. Mas até o momento a gente usa esse termo de adesão, onde que vai estar o resumo da oferta, o que tem previsto na etiqueta padrão, porque a etiqueta padrão, já entrando nela, ela trouxe dois momentos de informação. A primeira é quando, lá na oferta, lá no banner, o que tem que ter lá no mínimo, e depois o que tem que ter na pós-contratação, outras informações. E é previsto isso lá no manual, e depois de aprovado esse manual, a Anatel editou um outro despacho, apresentando o nome como modelo de identidade visual. Nada mais é o modelo da etiqueta padrão na oferta. Então, e ela colocou lá, estabeleceu as informações que já estavam no regulamento e que estavam no manual, mas ela deixou mais operacional. Então, a gente tem seguido essas regras até então estabelecidas pela Anatel. Entendi. Então, essa etiqueta, ela é obrigatória para empresas de mais de 5 mil usuários, né? Sim. E ela é vamos dizer, uma regra de você poder montar os seus pacotes de serviço para ofertar, né? De como Isso. fazer isso, e tem alguma penalidade para quem não seguir essa, vamos dizer, essa forma de ofertar os seus planos, doutora? Inclusive, ela pode impor esse modelo. Vamos supor que a prestadora deixa de informar algumas questões que já são impostas a ela, principalmente a 5 mil. Abaixo de 4 mil, ou desculpa, de 5 mil, tem que ter aquelas informações básicas também. Mas vamos supor que qualquer porte, uma prestadora omita alguma informação que a Anatel reputa importante e também que está previsto no RGC para elas. A Anatel tem o poder de ir lá e determinar que se insira aquelas informações mínimas na oferta. Então, a gente já orienta que todos já sigam, a partir de então, esse padrão adotado e proposto pela Anatel nas suas ofertas. Porque a questão vai refletir também no contrato. Por exemplo, um contrato com prazo determinado, ela tem outras regras de determinação.
Para as grandes e para as prestadoras acima de 5 mil, quando ela utiliza um prazo de oferta determinado, ela tem que informar o consumidor que aquela oferta está terminando, se ele quer entrar em outra. Então, por isso que é bom a prestadora já pensar nas suas ofertas, como ela vai divulgar e como ela vai controlar. Porque a partir do momento que terminar o prazo da oferta, que consequentemente vai terminar o contrato, ele vai ficar descoberto. Entendido. Né? A relação de consumo encerra ali, no prazo determinado. Por isso que é importante, quem for adotar esse perfil de contrato, ter como premissa de avaliar sistematicamente o seu controle, né, das suas ofertas, para não ficar descoberto. Que isso também pode implicar até mesmo em cobrança, porque o cliente já pode falar assim, olha, mas o meu contrato está encerrado com vocês, como é que vocês estão cobrando? Aí tem as outras regras lá do RGC, no manual, como deve ser feito. Essa renovação automática, essa migração de plano. Importante também que no manual tudo, né? tem que estar tudo claro. Por exemplo, hoje a gente sabe muito que as prestadoras utilizam, até mesmo para parametrizar a questão da emissão da nota fiscal, a prestação de serviço de internet com o SVA. A prestação de serviços de internet com SVA, ela hoje foi denominada no manual, nem no regulamento, tá, pessoal? Foi assim, foi uma regra que veio depois, e definiu o que seria a oferta principal e a oferta acessória. A oferta principal, ela traz aquela conceituação, qual é? Ela estabelece, oferta principal um serviço de telecomunicações, ou mais outro, por exemplo, tem prestador que oferece SCM e STFC, SCM e SMP, né? Mais um de SVA. Então, isso tem que deixar muito claro, né? Na oferta e retratar isso no contrato, quais são as condições de contratação, quais são as penalidades, principalmente para aquele que trabalha com fidelização. Porque a fidelização, quando o SCM estiver junto com o serviço de comunicação multimídia já na entrada da oferta, já na entrada do cliente, ela é considerada uma oferta principal. Então, ela segue o principal. A gente teve uma dúvida aqui a respeito do... Bom, se o cliente fidelizou. Hoje, a gente sabe, né, o pessoal que assistiu a excelente live do Leandro semana passada, entendeu que tem que ter lá a informação do preço. E isso trouxe a conceituação que a Anatel também determinou, que hoje vocês têm que estabelecer o valor do serviço de SM e o valor de serviço de SVA. Aí vamos supor que o cliente está fidelizado. Passou 3 meses e o cliente quer, eu quero cancelar o SVA. Tá, mas se ele está na oferta principal, se ele quer cancelar o SVA e está fidelizado naquele pacote, ele vai pagar multa proporcional daquele preço, né? Porque ele vai tirar, ele vai mudar, ele vai alterar a oferta que foi proposta para ele lá no início. Então, você tem a previsibilidade. Eu vi que você falou um ponto importante, e eu acho que acontece muito com os provedores, na questão de mudança de endereço. E você falou num ponto bem legal, né? Que se está no contrato a área de abrangência, independente da mudança, o cliente tem que pagar multa, é isso mesmo? Isso. E a gente já tem recomendado, a gente vê que muita dificuldade, porque aí os provedores de cobrar, né, essa multa rescisória, porque eles alegam que tem mudança de endereço, e a gente sugere fortemente de estar muito bem claro no contrato. As consequências, informando já na entrada, você olha, a oferta está prevista para essa localidade, porque onde que eu tenho rede, por exemplo, em determinado bairro, então aquela oferta foi dedicada para aquele público, daquele bairro, então se o cliente já tem ciência de que ele tem uma fidelização de 12 meses e vai mudar de endereço, e a empresa não tem
não explora o serviço naquela área que ele vai mudar, ele vai ter que pagar multa. Mas isso, Ótimo. Então já quando tem que deixa estar bem previsto claro, na entrada, né? isso, já na oferta, para ele não alegar que não tem ciência. Por mais que a Entendi. gente tente replicar isso no termo de adesão, né, no contrato, mas se você já colocar essa informação que aquela oferta é destinada especificamente para aquela área de abrangência, já mitiga, já diminui esse risco para o provedor. Ótimo. Doutor, a gente até foi um pouco para outros tópicos, né? Mas assim, é importante a gente reiterar, né? A gente pode até falar de novo, que coisa que acontece muito, o provedor tem que se precaver. É importante ele estar ciente de todas essas novas regras. Agora a gente vai falar de cobrança, contestação e devolução. Contestação de débito, o que que muda, doutora? Bom, é uma novidade, né? Porque eu acho que foi muito rebatido para qualquer prestador, é sobre a questão do bloqueio a partir da inadimplência do cliente. Aquela solicitação de suspensão do serviço durante 12, uma solicitação do cliente, vamos supor que ele entra de férias, e essa regra continua, ele pode solicitar por um período, né, suspender o serviço dele, ele estando adimplente, né, essas cláusulas, inclusive, têm que estar muito bem claras, embora que já seja uma regra regulatória, não necessariamente precisa, mas a gente trabalha aqui com a regra do princípio da informação. Então, todas as informações são muito boas, assim, importantes de deixar claro para o consumidor as condições da contratação. Agora, o que nós vamos falar é sobre a suspensão quando o cliente está inadimplente, né? Eu sei que, assim, essa regra é mais para as prestadoras, as que possuem mais de 5 mil acessos em sua base. Mas a Anatel, ela sensibilizada, embora não seja, né, atender a nossa expectativa, mas pelo menos ela tentou reduzir essa questão desse passivo que cria diante do antigo RGC, né? O passivo ficava enorme, que tinha um prazo muito grande, tinha que fazer a suspensão parcial, depois suspensão total. Diminui velocidade, tinha Suspensão... muito dessas coisas, né? E agora, como é que ficou agora? Então, agora, para as prestadoras acima de 5 mil, a partir de 15 dias depois de emitida a notificação da inadimplência do consumidor, a gente pode bloquear. Então, se o provedor, né, na sua base, tem um controle sobre isso, as regras de faturamento, às vezes o banco informa, por exemplo, venceu o dia 20, e aí, dia 21, o consumidor já tem ciência, a prestadora, desculpa, tem ciência de que o consumidor, determinado consumidor já está inadimplente. Você já encaminha a notificação. Inclusive, no próprio regulamento, fala quais são as informações que tem que ter nessa notificação. Ela sugere lá para as grandes, acima de 5 mil, né? E é facultativo também a prestadora abaixo de 5 mil também obedecer essa regra. Aí notifica o cliente no dia 21, por exemplo. 15 dias depois da emissão dessa notificação, pode bloquear totalmente o serviço. Já bloqueia total, não tem redução de velocidade, né? Não tem mais redução de velocidade. Agora, a Anatel, ela não deixou claro, nem no regulamento, nem no RGC, para quando é o período, né, mínimo que a prestadora tem que aguardar para bloquear aquele consumidor inadimplente. Mas a gente recomenda que tudo que está previsto no contrato estabeleça se cumpra, porque aí vai a questão da defesa do consumidor, né? Então, por isso que é importante deixar claro. A gente tem visto aqui que os provedores têm aplicado os abaixo de 5 mil, né? Porque não tem que seguir essa regra dos 15 dias, estabelecer 7 dias, até mesmo a partir da notificação do cliente, porque a gente sugere que mesmo assim mantenha-se a notificação, tá? Porque aí é para a questão até mesmo do Código de Defesa do Consumidor, do que você pode informar num processo judicial, numa cobrança, eventualmente, né, do cliente judicialmente, a devolução de equipamento, para a questão de cumprir os prazos da rescisão do contrato, né? Então, tudo isso tem que deixar claro no contrato
qual vai ser o rito e quais vão ser os prazos que aquele consumidor vai estar sujeito até a rescisão do contrato e quais são as consequências. Isso você falou aí da suspensão, né? Agora da rescisão, ou seja, cara, esse cara não pagou e quanto tempo que a gente pode tirar ele da base e não considerar mais como cliente? Pois é, ela fala em 60 dias, né? Do regulamento fala em 60 60 dias após a notificação, né? Isso, aí Tem que vai, notificar aí antes, não é só ir lá isso, e... isso, porque aí vamos supor que o cliente já está lá bloqueado 50 dias. Aí vocês já começam a emitir as notificações falando que o contrato vai ser rescindido. Entendeu? Assim, aí vocês rescindem o contrato e também comunica, né? Que a regra lá comunicar que vai escrever o nome dele nos órgãos de proteção ao crédito. Isso aí já é uma regra bem similar ao que já está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Tem que fazer a notificação prévia e como é o procedimento para se inscrever, né, o nome do cliente. Entendi. Na questão da cobrança e na contestação e devolução, contestação de débito para o pequeno provedor, ela vai impactar também, doutora? Na contestação de débito, ressarcimento por cobrança indevida, como é que ficou isso para os pequenos provedores? Lá no regulamento da Anatel, no RGC, falava que ela ia editar uma portaria para explicar sobre isso. Até mesmo a questão da cobrança, quais são os índices, né? Os índices aplicáveis, tanto para a regra de reajuste e tanto para o consumidor pagar em atraso, né? Na mensalidade. Além a multa, né, ficaria mesmo de 2%, essa muda, essa regra, mas qual o índice aplicável? Nós aqui usávamos muito o IGPDI, né, o IGPM, mas a Anatel editou uma portaria estipulando, informando o seguinte, isso estou falando para as grandes, tá? Mas assim, a gente fala como boa prática e recomendável também para as prestadoras abaixo de 5 mil também utilizar essa regra. Por quê? Porque a Anatel pode estabelecer para todo mundo e uniformizar para isso, né? A hora que ela vê que tem uma prestadora adotando outras questões, aí, dependendo do porte, ela tem um poder de fiscalizatório, independente, né, da quantidade de acesso que a prestadora possui. Então, ela estabeleceu o IPCA. Então, ela estabeleceu a simetria. Vamos supor que a prestadora está cobrando o cliente de atraso, no atraso do pagamento. Qual a correção monetária? Pelo IPCA. A prestadora vai reajustar o seu contrato. Sugere-se a aplicação do IPCA, se não tiver previsto outro no contrato, tá? Agora, por isso que impacta na devolução, porque a Anatel fala o seguinte, você vai, para a devolução do seu cliente, vamos supor, de uma cobrança indevida, você também vai aplicar aquele índice que tiver previsto no seu contrato para atraso, na cobrança do cliente. Então, é por isso que o provedor tem que observar bastante isso, porque se ele utilizar outro índice, que não o IPCA sugerido pela Anatel, vamos supor que seja GPM, e esteja um valor muito alto, se ele colocar isso lá como que vai ser aplicado esse índice do atraso, da cobrança da atraso da mensalidade ou no reajuste, na devolução do cliente, da cobrança indevida, vai ter que usar o IGPM, por exemplo. Entendi. Só para a gente fazer um parênteses aqui, né? A doutora Reis, ela trabalha aqui junto com o nosso time da SCM, ela tem prestado serviços, além da consultoria, né, de orientação, ela tem feito trabalhos assim, que está fora do escopo da consultoria e trabalha dentro da SCM. Então, o provedor que queira, né, ter o suporte contínuo da doutora, né, a gente também está à disposição para ajudar nesse tema. Voltando aqui para o nosso bate-papo, tem um código de práticas, né, doutora? Tem a plataforma da Anatel. Ali a gente sabe que não é obrigação para os pequenos, mas pode ser uma oportunidade também. Você pode falar mais sobre essa questão? Sim, posso sim. Ela no manual do RGC, ela fala dessa questão de boas práticas. Já no RGC já falava, né? E aí no manual ela trouxe mais
Mais informações, assim, a gente trabalhou muito nessa questão lá no grupo, né, de trabalho, e o que seriam as boas práticas? Por exemplo, um regulamento da oferta, é um plus que você vai fazer, é um compromisso com o seu consumidor, além daquilo que já lhe é imposto. Por exemplo, aquele provedor que tem mais de 5.000 acessos, ele tem que seguir a regra lá de atendimento, né? Tem 10 dias para atender a reclamação do consumidor. Isso é faculdade, né? Isso do provedor cumprir ou não. Embora seja assim, a regra máxima é que você atenda o cliente em 10 dias. Mas vamos supor que no seu regulamento, na sua oferta, você disponibilize. Eu atendo meu cliente em 24 horas ou em 12 horas a partir da solicitação de reparo, por exemplo. Isso é uma boa prática, porque você não tinha essa obrigação, né, para aquele cliente. Vamos supor que você não tem essa obrigação conforme determinado no regulamento. Aí você estabelece isso nesse código de boas práticas. E aí, ou seja, você melhora o que está estipulado no código, né? Se ele dá um prazo máximo, você dá um prazo mínimo, né? Por exemplo, de reparo, é 10 horas o mínimo, você bota de 5, você está melhorando. Então, você está melhorando o que a Anatel sugeriu, né? Então, é nessa linha esse código de prazo, né? Isso. A Anatel, com esse trabalho, entendeu que vai melhorar a experiência do consumidor perante a operadora, né? No relacionamento com a operadora. E também, no manual, qual é a consideração, né, que a Anatel falou assim, bom, se esse código de boas práticas tem que passar para a Anatel, né, você pode elaborar, apresentar para a agência falou assim, não, está ok, vai estar implantado por vocês vão colocar isso no site de vocês, que vocês adotam essas regras, né, esses regulamentos mais aperfeiçoado, em comparação ao que é determinado a prestadora no RGC, vai ser um norteador também para ações de fiscalização da Anatel. Por exemplo, ela pode mitigar, reduzir um valor da multa, considerando aquela adoção pela prestadora de uma boa prática. Então, ela vai levar isso em consideração na hora de impor uma multa, por exemplo, né? Se você já cumprir melhor, né? Se tiver alguma coisa, alguma penalidade, ela vê que você está ajudando, então isso pode mitigar ali uma penalidade para você. Em resumo, é isso, né? Tá certo. Doutora, seguindo aqui no nosso script, falando aqui das prestadoras ali, a gente falou aqui das questões de cobrança, de oferta, de atendimento, de suspensão e rescisão, são temas que são pilares desse novo RGC, né? Agora a gente pode falar um pouco, entrar mais aqui no mundo dos pequenos provedores. Existe, assim, vários desses aspectos, desses pilares que nós comentamos, tem a questão da diferenciação, né, entre provedores que têm mais de 5.000 e provedores que têm menos, né? Então, falando desses casos específicos, né, de provedores que têm mais e menos de 5.000, então, assim, como é que fica o recorte de obrigações e flexibilização para provedores que têm mais e menos de 5.000 clientes? Certo. Esse recorte já está previsto no próprio regulamento, né? Lá no final do regulamento, o RGC, fala quais são os capítulos que são de observância obrigatória para esse perfil de provedor, né, abaixo de 5.000. São os princípios gerais, né, que estabelecidos lá, rastreabilidade, confiabilidade, resolutividade das demandas, né? Por isso que aí, assim, bom, rastreabilidade, tá bom. Rastreabilidade, como que eu vou dar rastreabilidade? A impacta lá no protocolo, né? Ela não fala assim que a prestadora tem que seguir o número de protocolo, não. Mas tem que garantir a rastreabilidade. Da melhor forma que ele entenda que pode ser feita, mas tem que fazer. Não botou como, só falou que tem. Isso. Então, ela estabeleceu isso. Lá no artigo 4º, especificamente, fala do RGC, fala dos direitos, né, dos consumidores. E também o regulamento, e que vai ser aplicado, tá, o artigo 4º,
depois a gente pode disponibilizar, né, Rodrigo, todo o regulamento, e aí o provedor pode ter conhecimento quais são os direitos do consumidor lá previstos nesse artigo 4º, e essa regra principiológica, quais são os princípios. A gente pode deixar bem claro o que é que o provedor, para fins de RGC, tem que cumprir, mas também o RGC trouxe, informando a obrigação, falando que deve ainda seguir as regras do Código de Defesa do Consumidor e da Lei Geral de Telecomunicações, os direitos, né, tem que ser assegurados, independente de não estar no RGC, mas permanecem as obrigações, sobretudo na questão dos direitos do consumidor, nesses 2 diplomas normativos, que é o Código de Defesa do Consumidor e a LGT, Lei Geral de Telecomunicações. Esse também não fugiu da regra para as prestadoras que possuem menos de 5.000 acessos. Entendi. Então, doutor, a gente partindo aqui, acho que a gente conseguiu passar por todos os temas, né? Passou ali de forma, assim, passando aqui para a parte final, né? Falando aqui da questão do cheque, só para avisar também que nós temos um outro vídeo que a gente fez de forma de perguntas e respostas, a gente vai disponibilizar o link também para todo mundo que está participando, né? E também disponibilizar, né, doutor, o checklist de conformidade, né? Para atender a parte do atendimento, a parte da oferta, a parte da cobrança e a parte da suspensão e rescisão, né? Então, fazer um diagnóstico rápido, né, um convite para todo mundo, esse plano de ação, com foco nos gaps, né, o que realmente está, o que tem que fazer de adequação. Então, indo aqui, doutora, para as considerações finais, o que você pode falar aí na questão das ofertas, né, dos prazos determinado, indeterminado? Sim, é importante eu deixei essa parte tal, assim, para a gente, né, alimentar, também pode, assim, as pessoas podem ficar à vontade, né, a gente para conversar sobre Nós vamos abrir, nós vamos né? abrir aqui, depois Sim. dessas considerações, nós vamos abrir aqui para perguntas, né? Tem muita gente fazendo pergunta aqui no chat, mas a gente também pode abrir aqui também a questão dos áudios, para o pessoal fazer a pergunta diretamente, tá bom? Mas então vamos lá, questão das ofertas. Isso, a questão das ofertas. O provedor tem que observar bastante essa questão das regras, principalmente a etiqueta padrão, que a gente comentou, o que tem que estar lá de informação mínima, e lembrar que a cada oferta lançada tem que ter o termo de adesão, que vai ter as informações, né, o resumo da contratação, tem que ter o contrato específico. Se for uma oferta com prazo determinado, é de uma forma. Se for oferta com prazo indeterminado, é outra forma. Então, esse é o que mais impacta. Então, tudo vai refletir. Até mesmo as questões que a gente sabe que é da cobrança de multa, né? Quando o cliente está fidelizado. Suspensão e cancelamento. Vai impactar no documento de cobrança também, porque hoje a gente tem que estabelecer, de acordo com o recurso, estabelecer o preço de cada serviço, né? Por exemplo, o que cobre o que é o valor do SVA, o que é o valor do SM, o que é o valor do STFC. Uma preocupação nossa também aqui é quando a prestadora coloca num pacote, né, numa oferta conjunta lá, que presta serviço de TV, né? Aí é bom deixar muito claro o que tem que ter na oferta. Tudo tem que ter as informações claras de qual serviço que está sendo prestado lá no documento de cobrança. Entendido. Na questão da suspensão e do cancelamento, né? Você falou aí agora, e do atendimento, você tem alguma consideração? O que você tem mais visto, né, no que você tem ajudado os provedores a fazer as adequações? No atendimento, o que você tem mais identificado? O atendimento, o que eu mais vejo é essa questão do atendimento, se é obrigatório ter atendimento telefônico, se é obrigatório ter atendimento presencial, se o provedor quer ofertar um atendimento exclusivamente digital, porque aí a oferta será toda digital, né? É isso que a gente chama, aí tem que deixar claro que tipo de oferta, que o consumidor pode esperar para fins de atendimento naquela oferta, né? Entendi. Porque se o cliente aderir a uma oferta exclusivamente digital, ele não vai ter contato com a prestadora no atendimento telefônico.
Mas se a Entendi. prestadora já atender ele por telefone, aí ela já não é uma oferta exclusivamente digital. Né? Tá Aí certo. o cliente tem que a prestadora tem que sopesar. O que é mais válido com o seu cliente? Realmente é só atender exclusivamente digital? Ou ter um atendimento também telefônico? Ou ter um atendimento presencial? Isso aí tudo é formatado, porque você tem que colocar lá no seu contrato, nas informações, os canais de atendimento do cliente. Entendi. Sobre isso. Tá, tem que estar definido. E na questão da contratação, tem também a questão agora que mudou, que tem que disponibilizar, né, um contrato, né? Como é que fica isso? Isso, você tem que entregar o contrato, né? Deixou bem claro sobre isso, porque você tem que entregar o resumo da oferta, que é a etiqueta padrão, né, para as prestadoras acima de 5 mil, já tem que ter algumas informações da oferta, então você entrega tudo para o cliente, seja por e-mail, seja e tem prestador que usa a área logada, né? Então, aí com isso, você já deixa muito claro lá e adote os procedimentos que você informa lá na oferta. Entendido. Não, bacana. Eu acho que a gente conseguiu passar em tudo. Você quer ter que fazer mais alguma colocação ou posso partir aqui Sim, para as perguntas? eu queria só falar uma dúvida que a gente tem aqui também, e eu sei que é uma sistemática dos provedores, é inserir o contrato de prestação de serviço e registrar no cartório, né? Isso é comum. Isso É é bem comum. comum. Isso. O regulamento não determina essa obrigação. Essa regra já era adotada para dar transparência, publicidade para aqueles provedores que não têm um site, né? Ou não tem uma área logada dentro do site, para o cliente acessar aqueles documentos e com aquela oferta que ele está vinculado. Se o provedor tem essa facilidade de criar um site, colocar na área logada os documentos da oferta, o termo de adesão, o contrato de prestação de serviço, o contrato não precisa ser registrado em cartório. Se deixar ele disponível no site, né? Esclarecimento das ofertas. Vamos supor que ele entra lá numa oferta, pacote, é o plano, porque agora também é bom a gente falar que as ofertas têm que ter um nome comercial. Para as grandes, tem que ter código, número de identificação, né? Código de identificação, porque tem que levar as ofertas a registro, né? Caso que a gente tem que falar sobre a questão do registro das ofertas, né, Rodrigo? Que é uma faculdade das prestadoras de pequeno porte inserir essas ofertas no sistema de registro da Anatel, era o antigo comparador de ofertas. Entendi. Aí a Anatel ainda não finalizou, né, a plataforma, mas já está nos indicando alguns sistemas, né, que podem estar lá. Aí qualquer provedor tiver interesse de colocar sua oferta lá no site da Anatel, nesse registro de ofertas, para comparar a sua, dependendo do município, talvez seja uma vantagem ou não, né? Assim, aí o provedor que vai analisar se quer ver a sua oferta lá junto com os demais prestadores, por exemplo, de uma grande, né? Estar lá com ela, talvez seja uma oportunidade para ele de visibilidade por aquela região. Por parte da Anatel, né? Tá. Por parte da Anatel Se e por parte dos consumidores, né? Entendi. Não, é bom. Se ele entrar ali para a plataforma, ele tem que seguir as regras, né? Aí fica Tem que seguir as mais regras. exigente. Legal. Então, Isso. bacana. Eu vou partir aqui, então, para as perguntas agora, né? Eu vou Não, dar aqui a palavra. Isso, Rodrigão, pode. deixa eu só te interromper. Desculpa. Só para dar um aviso. Pessoal, quem tiver mais interesse em saber sobre o produto, o planejamento, né? A gente deixou um link fixado no chat para vocês realizarem um cadastro. Então, aí nosso time vai chamar vocês após esse cadastro e aí só era o aviso mesmo, tá bom? Obrigado. Tá Desculpa, certo. Rodrigo. Obrigado. Tranquilo. Então, vou passar aqui agora para a pergunta para a Daiane. Daiane, você é a primeira a estar com a palavra. Muito bom dia aí, muito bem-vindo. Aqui é a Daiane, que é lendo, porque eu estou usando o notebook dela. Você... Na outra live, E aí, você tudo lembra, bem? né? Lembro sim. Como é que tá? Tudo jóia? Tudo jóia. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Eu entrei, já tinha meia hora conversado, talvez falou sobre isso, eu não entendi, então me desculpa caso seja redundância. Eu tenho muito um problema aqui, alguém fez até uma pergunta aí no texto a respeito,
o seguinte, a pós-pago, né? Então, hoje, por exemplo, hoje, dia 20, amanhã, dia 25, tá vencendo o boleto do cliente do período de setembro, eu faço assim, de 1 ao dia 30 do mês passado, né? E o que acontece, né? Vamos imaginar que esse boleto venceu dia 5. Então, hoje, eu já bloqueei ele, já está bloqueado, hoje é dia 24, e a gente tenta contato, né? De todas as formas. Acaba que ele não paga, ele não responde. Chega o próximo vencimento, dia 5, a gente emite a fatura normalmente para ele, e o cliente contesta que ele ficou bloqueado, ele não teve internet, né? Etc. E eu argumento da seguinte forma: não foi uma falha nossa. Estava tudo disponibilizado. O roteador estava lá incomodado, ocupando o roteador nosso, a porta no split alocada, o sinal estava lá, entendeu? Ele não teve acesso devido a uma falha ali de pagamento dele, ele não conseguiu pagar. Nesse caso, eu estou errado em fazer isso, eu tenho que isentar o cliente, né, a cobrança, né, entendeu? Pra você me entender? Eu Eu acredito. consegui. Eu Sim, entendi. sim, é continuar faturando mesmo bloqueado, é isso? Isso. Pois é porque, assim, aí tem a regra do Código de Defesa do Consumidor, né? O serviço que não é prestado não pode ser cobrado. Então, Aí não é essa não é no RGC, aí é no não é no CDC. RGC, sabe? Então, Certo. assim, se o cliente reclamar disso, a prestadora pode estar descoberta na argumentação. E a partir do momento que a gente trabalhar com locação dos equipamentos, e o equipamento vai continuar na casa do cliente, então a locação do equipamento pode ser cobrada, né? Tendo isso reconhecido em contrato de adesão. Sim, a locação do equipamento já é diferente, né? Porque está disponível o equipamento, né? Mas ele é inerente à prestação de serviço. É uma regra que a gente tem que pensar, né, Rodrigo? Porque, assim, o equipamento está lá, está alocado. Por isso que a gente sugere que as prestadoras façam um contrato de locação separado. Porque ele vai pagar um contrato de locação, certo? O equipamento está alocado. E aí ele poderia estar sendo usado ou não. Aí você pode executar o contrato de locação. Certo, Nesse obrigado. caso aí, então é do equipamento, então é válido, né, a cobrança. Isso, é válida a cobrança. Aí, estabelecido lá os prazos, né? Porque aí é um contrato civil, é um contrato que não, tira as regras previstas no RGC, do equipamento. O equipamento está alocado lá e não está sendo usado, então você cobra essa parte da locação. Ótimo. Aí depois tem que ver com o seu contador como você vai faturar isso. Mas vamos lá. Agora o Túlio, doutor Rizal, ele também fez uma pergunta, o Túlio Almeida falou assim, no caso do contrato, né? Ele tem que estar na área pública ou dentro do portal do assinante? Na questão da disponibilização do documento do contrato. Se tiver o portal do assinante, dentro da área do portal do assinante. Não precisa. Entendi. Dentro do portal, então. O que a gente tem visto nos outros sites das prestadoras é deixar ele fora. Vamos supor, numa área de fácil acesso, o contrato. Porque, assim, quando você deixa na área, no portal do cliente, é depois da contratação, né? Ele não vai ver as condições Da da contratação de contratação serviço. antes da Então, melhor adesão. deixar na área pública, né? Porque aí qualquer um que independente de ser cliente ou não, ele vai saber das condições, né? E das regras. É isso, né? Em resumo. Isso. Ótimo. Então, vamos lá. Agora, a Bruna Castro, ela fez uma pergunta, falou, então, se os contratos estão no site, não precisa autenticar no cartório? Não precisa. Não tem essa obrigatoriedade de Não fazer tem. registro do contrato em cartório, né? Isso, porque Só deixar na sua página, né? Isso, deixar claro, entendeu? Assim, não precisa deixar. O que que vai para o cartório? Para dar publicidade, Entendi. né? Se Agora, você se deixar no você seu já deixa site, no também está site, cumprindo, né? está A cumprindo a transparência. publicidade, a transparência. Ótimo. A Sinara também fez uma pergunta aqui. Deixa eu só subir aqui a barrinha.
Vamos lá. Se colocarmos na oferta um combo com SCM e SVA no valor de R$ 100, por exemplo, e o cliente que quer cancelar o SVA, podemos falar que o combo dela está sendo desconstruído e o valor do SM vai mudar? Será maior? Porque no combo de internet fica um valor menor devido ao planejamento fiscal. Isso, pode. Ele não pode, vamos supor, a gente chama aqui o SCM alone, né? Sozinho, sem o SVA. Pode colocar, não pode ser superior àquele no pacote. Então, um exemplo. Não, o SCM sozinho vai ser R$ 100, no exemplo que ela deu. Só o SCM. Quando ela tiver com o SCM e SVA por R$ 100, aí ela vai colocar R$ 70 de SCM e 30 de SVA. Você, mas o SCM alone vai ser R$ 100, sozinho. Entendi. Aí tem que entrar, tem que fazer as etiquetas de cada produto, porque você vende o pacote, né, doutor? Pelo que você falou, a etiqueta, ela é um pacote de serviços. Então, se a pessoa, eu quero só o SCM, não quero o SVA, então nós não temos esse pacote, então você está mudando de pacote. Aí você tem que, né, dentro da etiqueta, que é o que a gente falou aqui da oferta. Então, é bom a Isso. gente sempre tá trabalhando em relação a pacote. Aqui o João fez uma pergunta aqui também, que é a seguinte: esse contrato pode ser algo genérico, digamos assim, sem os dados do cliente, após ele fechar, e sim geramos os dados enviados a ele por e-mail ou WhatsApp. É possível? Mas qual o documento que vai ter E assinado não, pelo então vamos lá. cliente? Ele está falando que é o seguinte: se você deixa o seu contrato lá no seu site, ele é um contrato genérico, porque não tem dado de ninguém, ele é genérico, né? Então ele está falando assim: após a contratação, né, você vai enviar para ele o contrato com os dados dele preenchidos no contrato. Se é isso mesmo, se é enviado por e-mail ou WhatsApp. Sim, ele vai ter que ser preenchido, né? Porque vai ter que ser assinado pelo cliente, o documento. Pronto. É para ter a Vamos garantia da lá. prestadora, né? Que ele teve acesso àquelas informações. Certo. A Tainá também fez uma pergunta que é assim: o provedor deve então seguir o que integra o CDC e não o RGC. Dessa forma, se ele está bloqueado, independente do POD do provedor, não podemos continuar faturando o cliente. É isso? Ela, igual eu estava comentando, né? Essa regra de questão de continuar faturando está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Porque lembrando, né, o RGC já traz essa regra. Olha, o RGC comenta, eu trouxe essas regras para os provedores, para as prestadoras de aplicações, mas continuam os direitos e as regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor e da LGT. Está bem claro, né? E o decreto saque, né? Também. A questão aqui é que, pelo que eu entendi, a dúvida da Tainá é que o CDC e o RGC eles se sobrepõem em algum momento, né? E assim, qual que ela deve seguir, né? Eu acho que é mais ou menos nessa linha, porque o regulamento da Anatel fala uma coisa e o CDC aí pode ter uma variação, né? Então, como ela deve se comportar, né? Bom, ela deve seguir, primeiro, a questão de como fazer, ou de prazos. Por exemplo, vamos supor que ela tem prazo de 15 dias para bloquear. Isso está previsto se ela tiver mais de 5 mil acessos, certo? Se ela tiver mais de 5 mil acessos, ela tem que seguir aquela regra dos 15 dias para fazer o bloqueio. O Código de Defesa do Consumidor aí, ela não vai interferir, porque essa obrigação é lá dentro do RGC. Então, ela tem que seguir aquela regra. Para a prestadora abaixo de 5 mil, ela não tem que obedecer esses 15 dias, até o momento que não tem regra para a Anatel falando isso, para suspender o cliente inadimplente. Mas, considerando que tem um prazo lá, para o cliente ter a informação, vamos supor que a prestadora, abaixo de 5 mil, estabeleça lá no seu contrato 5 dias, já vou cancelar. Se ela fez a notificação e cancelou nos 5 dias, ela vai estar atendendo o Código de Defesa do Consumidor por causa da questão da informação. Não sei se eu deixei claro sobre isso.
Está falhando aqui para mim, Rodrigo. Pessoal, quem é o próximo a perguntar? Bom dia, eu posso perguntar. Bom dia, doutora, tudo bem? Bom dia, doutora, desculpa, porque o Rodrigo está congelado aqui para mim, né? imagina, sem problema. Doutora, a pergunta do colega ainda há pouco sobre a questão da cobrança sobre o uso de internet e aluguel de modem me gerou uma dúvida que eu não sei se é pertinente aqui a pauta, mas é o seguinte, né? Acontece muito de clientes que têm pet e tudo mais, às vezes o pet morde lá o cabo, alguma coisa, e acaba que o problema da internet é causado pelo próprio cliente, né? Tem alguma conduta para isso? O provedor, ele pode cobrar, ele não deve cobrar? Como é que é a visão nesse sentido? Ele pode cobrar, porque a suspensão do serviço, eventualmente, não foi provocada por ele, né, por ele. Vamos supor que está lá, ele chama o técnico, vai lá e verifica que foi o cachorro, né, lá da casa que roeu. Ele pode cobrar o serviço, normalmente. Até mesmo a manutenção do equipamento pode ser cobrado. Maravilha. Se Obrigado, vocês doutor. tiverem essa dificuldade, assim, no operacional, é bom deixar no contrato, né? Aí vocês conversam conosco e a gente estabelece essas adequações no contrato, né, Rodrigo? É isso aí. Acho que agora você voltou, tá tranquilo. Voltei aqui, rapaz, o ataque DDoS. Mas vamos voltando. Mas vamos lá. Olha aqui, o Itamar já está querendo me vender internet, ó. Mas é isso aí, eu tenho que botar aqui um backup, aqui, uma redundância. Aqui só estamos em uma abordagem. Mas vamos lá. Vamos aqui para as perguntas. Vamos lá, que aqui eu saí aqui, desatualizar todo o meu controle aqui. Em termos da Anatel, há uma flexibilização do cumprimento das novas obrigações? Ou a Anatel já está exigindo e punindo? A Bruna Castro perguntou. Bruna, a partir do dia 1º de setembro, como, né, o Rodrigo nos informou, já a regra do jogo já está valendo. Então, a Anatel pode fiscalizar desde o dia 1º de setembro. A gente está vendo, assim, uma certa... ainda a gente não... Ela geralmente ela faz ciclos, né, de fiscalização. Então, é um período de amadurecimento. Mas vamos supor que tem uma reclamação do consumidor, seja na Anatel, seja no PROCON, aí eles vão já determinar o cumprimento das novas regras, né? Agora, Rodrigo, é bom a gente também esclarecer, o pessoal que está aqui, lá no final do regulamento, ela estabeleceu um prazo para alterar esses contratos, né? Então, a gente está trabalhando muito aqui, né, nessa questão, porque as adesões, a partir do dia 1º de setembro, já tem os contratos têm que estar estabelecidos de acordo com as novas regras, sem prejuízo daqueles contratos que estão hoje vigentes, obedecer às regras mínimas, porque as regras estão no regulamento. Claro que for dissonante de previsto no contrato, aí é bom a prestadora se atentar a isso. Elas também estabeleceram um prazo para as prestadoras modificarem todos os seus contratos vigentes até 31 de dezembro de 2026. Então, todos os contratos vigentes, com prazo indeterminado, né, ele vai ter que aderir a um novo contrato, vai ter que para dar cumprimento àquilo que está previsto no novo RGC.
Então, é uma fase de transição aí que o pessoal tem que observar. Mas, lembrando, o cliente que vai entrar na sua base hoje, ele já tem que firmar o contrato, o termo de adesão, a oferta já tem que estar veiculada no seu site, no panfleto, de acordo com as regras do novo RGC. Tá certo. Não sei se Doutora, eu ficou vou passar a claro palavra. sobre isso, mas estou aqui à disposição. Tá, o Rafael Rodrigo quer fazer uma pergunta para você. Pode falar, Rafa. Bom dia, Rodrigo, também. Bom dia. dia, doutora. Bom dia. A minha questão, são duas questões, né? Eu não sei se uma delas cabe a isso aqui, mas vamos supor, o cliente aconteceu dele pagar a folha do carnê um mês adiantado. Aí ele fez esse pagamento, correu o prazo, o sistema foi lá e bloqueou ele. Aí ele disse, eu paguei. Aí eu, tá certo, me mande o comprovante. Ao mandar o comprovante, a gente identifica que ele saltou o mês. Aí a gente faz toda aquela tratativa, né, de refazer o carnê, porém, cai a incidência de juros. Alguns não reclamam, mas outros reclamam. Por quê? Ah, eu paguei, mas eu não sabia, não foi eu que fiz isso. Acontece muito do pessoal da lotérica, salta o próprio pessoal da lotérica, ou quem paga assim, né? Saltar uma folha. Aí eu pergunto, a gente tem o direito de fazer essa cobrança? Quem é que está do lado certo? É o cliente ou somos nós? Tem o direito, pode cobrar. Se saltou, né, aquela mensalidade, e a incidência de juros sobre ela. Houve um engano. É a mesma coisa, essa regra é para todas as relações, né, de pagamento reiterado de qualquer relação de consumo. Perfeito. Dentro do carnê do banco, por exemplo, se você saltar um, eles vão te cobrar com certeza. Né? Mas aí o pessoal olha para a gente como se a gente fosse uma caixinha de músicas, é só uma brincadeirinha, né? Principalmente provedor regional, né? A gente não é respeitado de maneira nenhuma. Aí eles pensam que é fundo de quintal, aí não, mas não é assim que funciona. A gente trabalha dessa maneira, assim como as grandes também iria lhe cobrar incidência. A diferença é que o seu carnê já foi gerado. E as grandes é fatura mensal, né? Sim, ela cobra aquilo ali, ela cobra aquilo ali no próximo mês. Mas aí tudo bem. Eu queria fazer mais duas perguntinhas rapidinho. A questão do bloqueio, certo? Tanto para abaixo de 5 mil ou acima de 5 mil, essa questão dos 15 dias, ele pode ser bloqueado imediatamente mesmo, é porque eu entrei um pouquinho depois e já peguei só no final, entendeu? Ele já pode ser bloqueado imediatamente, não tem mais aquela necessidade de redução, aquele negócio todo, não, né? O que o RGC agora, o novo, diferenciou é a aplicação, né, da regra. Para as prestadoras acima de 5 mil, tem que obedecer os 15 dias, né, a partir da notificação. Vamos supor... Tem que avisar antes, né? Isso. Vamos supor... Não, é todo feito uma tratativa, né? Nesse espaço de 15 dias, pelo menos aqui, nós aqui da empresa, é todo feito uma tratativa de negociação, a partir do primeiro dia. É feito via automático e via cobrança. A gente viu que a pessoa não quer mesmo, aí a gente vai e faz o bloqueio. A gente já bloqueava total com 15 dias. Aí não fazia a redução da velocidade, né? Eu creio que muitos faziam até com menos tempo, né? Entendeu? Mas a gente fazia o bloqueio total com 15 dias, mediante toda aquela tratativa. Entendeu? Então agora não tem problema. Pode ser feito isso aí, que eles eram 45 dias mais ou menos, né? Que fecharia o ciclo total, né? Tinha redução de velocidade e tal, agora não tem mais, né? Agora, a partir da notificação, 15 dias, você pode suspender. Isso. E vamos supor que o vencimento do boleto é dia 1º. Aí o cliente não pagou, você notifica já no dia 2. Notifica. Lá no RGC tem as regrinhas, com as informações que tem que estar previstas lá na notificação.
Aí notificou no dia 2. Aí notificou dia 2, aí conta 15 dias do dia 2. Aí seria dia 16. Dia 16, se você não pagou, né? Aí a prestadora vai trabalhando com o cliente nesses 15 dias para, né, voltar a fazer o pagamento. Não pagou, dia 16 se bloqueia totalmente. E isso para as prestadoras acima de 5 mil. Abaixo de 5 mil, né, de clientes, a Anatel não definiu esse prazo. Não se aplica esse prazo. Mas a gente recomenda que estabeleça no contrato. Certo, mas ela não especificou nada a respeito disso, não é isso? Para clientes com menos de 5 mil clientes, que já é. Então, assim, se você bota no contrato que é 5 dias, você pode fazer isso. É isso que eu entendi, doutora? Você está no mudo, doutor. Alguém te mutou aí, ó. Isso, tem que estabelecer no contrato, né? Então, assim, a gente mesmo estabelecer no contrato quando é que você vai fazer o bloqueio, até abaixo de 5 mil. Porque essa regra acima de 5 mil já está no regulamento, nem precisaria, né? Mas a gente sugere que coloque. Para o cliente falar porque não foi informado. O que acontece? Às vezes, o banco demora a informar a prestadora que aquele determinado boleto não foi pago. Aí, como é que você vai fazer uma cobrança sem ter a certeza de que ele está inadimplente? Pode até correr um risco da empresa, né? Assim, mas vocês estão me cobrando, eu já paguei. E aí pode dar uma dor de cabeça aí para a prestadora, né? Se ela não tiver certeza que o cliente está inadimplente dessa cobrança indevida, digamos assim. Não, mas eu já paguei a cobrança, né? Pode entrar com a defesa do consumidor, né? Falar que eu quero cobrado indevidamente, eu quero em dobro. Então, assim, é bom estabelecer bem claro essas regras, né? Esses procedimentos, para não ter essa circunstância, né? E a minha terceira e última dúvida é em relação ao corte do serviço por danos causados por terceiro, tipo rompimento, coisa do tipo. Graças a Deus aqui nunca passou de 24 horas, independente do grau do dano, né? Mas vamos supor que isso passe de 24 horas, aconteça uma situação extrema. Eu sou pequeno porte, né? Eu tenho menos de 5 mil. Onde é que entra a parte do provedor na questão do ressarcimento? Porque, assim, o cliente diz logo, já aconteceu situações aqui, ficaram algum pouco mais de 10 horas, né, devido ao grau do problema, aí vocês vão pagar, vocês vão não dar desconto por causa disso, entendeu? E ele ainda diz assim, quando a gente atrasa, vocês cobram a multa, né? Mas quando acontece a situação dessa, vocês não querem ressarcir a gente. Aí eu pergunto, né, quem é que está errado nessa, assim, como é que a gente deve reagir numa situação dessa? Sim, aí a regra maior é para as grandes, né? Até no manual fala lá o procedimento, o cálculo, as horas dentro do mês, né? No manual está bem Isso eu claro. já tinha visto anteriormente, né? Eu só não sabia quem se aplicava, né? Diretamente, né? Isso, é igual eu estava conversando com outro colega nosso aqui, ele perguntou assim, fazer o bloqueio e cobrar no outro mês, né? Aí entra naquela regra do consumidor, né? O serviço não foi prestado naquele período. Vocês têm condição de fazer o controle desse prazo? Não. No caso... Vocês têm um controle do período que foi interrompido? Vocês têm esse controle? Tem sim, tem, porque o nosso ERP, ele tem a data, assim, dividido, a gente divide uns poucos, numa determinada região, numa rua. Tem como a gente pegar aqueles clientes daquela determinada região e ver o momento em que eles desconectaram e o momento em que eles retornaram. Aí dá para fazer. Assim, é uma logística complicada. Que dependendo do tamanho do problema, aí vai embora 300, 400, até 500 clientes na situação dessa aí, no mínimo, né? Entendeu? Certo. Então, é por isso que, às vezes, é bom, eu entendo que vocês conseguem até controlar essa região, né? Então, aí, se vocês conseguem parametrizar, vocês conseguem
colocar, delimitar a disponibilidade de serviço naquela região. E aí você vai aplicar esse desconto só para aqueles clientes. Porque o serviço Mas foi assim, disponível, né? aí a Mas questão... Não, pode falar, pode concluir. O que a gente tem visto aqui na prática, no nosso contrato, a gente sugere, né? Porque assim, ainda não é obrigatório para as prestadoras, né? Para as PPPs, essa questão de devolução. Mas é uma boa prática, né? Que a gente está previsto lá no código. E também pode ter algum problema com algum PROCON, entendeu? Porque o serviço não foi prestado naquele momento. Mas aí você consegue delimitar. Você, olha, eu fiz o ressarcimento para os clientes naquele período que o serviço ficou interrompido, houve a disponibilidade de serviço, e para aquela região. Aí nessa questão do ressarcimento, isso, não são todos que pedem. Isso. Mas aqueles que pedirem, a gente já faz de imediato. Isso. Aí se os outros permanecerem calados, tranquilo, né? Eu já vi isso no contrato. Eu acho que eu até sugiro que não preveja mais, falando assim, que só aquele cliente que reclamar que a gente vai fazer. Não, eu sugiro não colocar esse tipo de regra, se tiver, dessa situação, entendeu? No caso da prestadora, em não fazer essa prática, sabe? Assim, reiterada. Porque aí você vai falando assim, não, só aquele consumidor que reclamar, entendeu? Então, deixa muito claro ali para o consumidor qual vai ser o comportamento. Não, eu vou reclamar, e aí, se vocês me interromperem, vocês me deram um abatimento, eu vou reclamar no PROCON, entendeu? Então, essas coisas, eu acho que não precisa prever em contrato, mas que vocês pensem numa forma de fazer esse controle. Né? Tem isso. Embora, alguns outros que eu já vi também previsto em contrato, falando assim, a partir da 4ª hora, eu já vou fazer o ressarcimento, né, por essa indisponibilidade. Eu creio que isso aí cai mais num plano corporativo, né? Um SLA corporativo. Aí já é outra conversa. Aí já é outro... O plano corporativo, ele tem mais regras, né? São mais específicos, horário de atendimento, eles exigem mais, né? Até mesmo uma boa prática pelas PPPs, naquela questão, quando você está atendendo um pronto-socorro, né? Um hospital. Sei. Qual o impacto, né? Tem, já para as grandes, já está previsto bem claro, está claro, uma interrupção do sinal para um pronto-socorro tem que ser atendido em 6 horas. Até 6 horas, entendeu? Então, assim, por mais que não esteja previsto no RGC, é bom a prestadora observar qual o seu cliente, qual o tipo de cliente que você atende. E para o cliente final, né? A do corporativo eu já tenho uma noção. Para o cliente final, havia de colocar em contrato, qual seria um prazo mínimo que a gente poderia disponibilizar numa situação dessa? Tipo assim, em até 48 horas, em até 72 horas, a gente consegue restabelecer seu sinal devido a uma troca de poste, devido a um abarroamento do carro, derrubou um poste, aí a gente tem que aguardar, vir a concessionária, fazer a troca, aquela questão. Então, assim, existe um prazo mínimo ou a gente não deva colocar esse contrato? Não deve colocar em contrato. Não deve, né? Porque então, assim, tem essa questão de poste, por exemplo, tem muita variável, que você vai depender de um terceiro, né, para fazer a parte dele. Então, assim, sugiro que não coloquem. Mesmo sendo um rompimento. Oi? Mesmo sendo no caso de um rompimento, que aí o rompimento foi por terceiro, mas aí a gente não precisa de uma concessionária para poder resolver o problema. Nós mesmos vamos lá e resolvemos. Então, essa questão de prazo de mínimo de falta do serviço não se coloca mais em contrato. Não se coloca em contrato. Porque, assim, se você, vamos supor que você coloque lá, vou atender nos rompimentos até 5 horas, né? Sim. Aí você não cumpre aquilo lá. Eu sei. Aí já era uma coisa para mim, né? Aí agora, o abatimento, muitos colocam, mesmo para aqueles provedores abaixo de 5 mil,
Por exemplo, eu vou abater na sua mensalidade a partir da 5ª hora de interrupção do sinal. É uma boa prática, entendeu? E aí, não é obrigatório, mas pelo menos vocês já mitigam um pouco, né, daquela total, entendeu? E aí pode encher muito o seu atendimento telefônico, muita gente que vai começar a ligar. Então, assim, a gente sugere, quando há uma interrupção massiva, vocês colocam no site de vocês, região tal, município, bairro tal está sem sinal, entendeu? Vou deixar já informado, né? Porque aí o cliente... Aí eu sugiro fortemente que vocês... não, mas meu sinal ficou interrompido. Aí, assim, por mais que não seja obrigado, a Anatel não vai interferir nesse cenário. Mas vocês têm que verificar como o comportamento do PROCON regional de vocês, porque a questão lá de cobrar por um serviço que não foi prestado continua com competência do PROCON. Pronto, doutora, muito obrigado pelos esclarecimentos, viu? Rodrigo, só uma perguntinha para você. A questão de readequação desses contratos, né? Esses contratos. Você vai disponibilizar para o pessoal da SM estar fazendo isso para a gente? Sim. Essa questão da readequação dos contratos, ela está prevista para quem tem no plano flex, né? Aí a gente faz quem está no light, a gente tem que fazer a gente não tá só a parte de consultoria, né? A parte de orientação, a parte de confecção do contrato mesmo, só no plano flex. Mas aí a gente está ajudando, tem muitos provedores que estão chegando aqui, e a gente está negociando, está fazendo uma condição muito boa para a gente conseguir fazer essa virada e fazer a adequação de todo mundo, né? Beleza. Aí com quem é que eu falo? Chamo diretamente? Você pode chamar os meninos aí, te chama aí, você pode só preencher, tem esse link aí que tá aí na reunião, só você chamar os meninos aí, te chamam, e aí já faz a tratativa contigo, tá bom? Pronto. Se for possível mandar esse link de novo, porque como eu cheguei um pouquinho depois, eu não peguei, as conversas não apareceram todas aqui para mim. Tá bom, os meninos vão mandar aí agora para você. Tá. Pessoal, muito obrigado aí, viu, pela atenção. Obrigado você. Bom dia a todos, viu? Tá certo, valeu. O Wellington Carvalho, doutor, ele fez uma pergunta, mas acho que você já respondeu. Ó. Aqui, nesse caso aqui, uma dúvida, se temos que seguir uma regra da Anatel de 15 dias para bloqueio do cliente inadimplente, ou podemos, por exemplo, usar somente 10 dias. Nesse caso aqui, eu estou entendendo que se ele for com mais de 5 mil, ele tem que seguir a regra, né? Se tiver menos, aí vai seguir o que está no contrato. É isso mesmo. Tá vendo como eu já estou aprendendo, rapaz? Eu fico bom nisso aqui, viu? Mas vamos lá. Deixando claro que a Anatel não estabeleceu prazo, né, para seguir para abaixo de 5 mil. Então, até o momento, a gente está seguindo o que está previsto no RGC. Tá certo. O Renato, ele fez uma pergunta aqui, Renato Alves Cavalcante, mas eu não sei se está na sua alçada, doutora, que é na questão aqui da NFCom, né? Fala do fator gerador e o pagamento da nota 62. O Renato... Desculpa. Renato, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para o meu time te chamar aí para tratar isso aqui, porque isso aqui foi tema da outra, isso aqui não é da alçada daqui da doutora Reis, ela está mais nessa parte do RGC e do regulatório, isso aqui vai para a parte contábil, né, e na parte de contabilidade, tudo bem? Nosso time te chama aí, pessoal, chama o Renato Alves aí, por favor, que eu vi aqui que ele fez uma pergunta para a gente poder ajudar ele. O Wellington fez uma outra, ele fez a mesma pergunta aqui, a gente já respondeu. Vamos lá, o Júlio César fez uma pergunta. O provedor pode oferecer um plano com determinada composição fiscal entre SVA e SM vinculada em uma promoção específica e, posteriormente, alterar essa composição fiscal de SVA e SM no mesmo plano? Ou seja, ele fez uma etiqueta. E aí, depois ele quer alterar essa etiqueta, ou é uma etiqueta nova? Eu acredito que foi nessa linha a pergunta dele, doutora. É uma etiqueta nova. Mudou a regra do jogo. Dentro daquela oferta, é uma oferta nova. Então não muda, é uma nova, né? Ele tem que criar uma nova etiqueta. Isso. Aí lembrando que as ofertas que os clientes aderem
com prazo indeterminado, prazo de oferta, de vigência indeterminado, tem que garantir as regras mínimas daquela oferta por 12 meses, a partir da entrada dele. Isso o regulamento está bem claro. Entendeu? Vamos supor que eu trabalho com uma oferta só determinado. Doutor, alguém te mutou aí. Vamos supor que há uma oferta que o cliente adere numa oferta com prazo indeterminado. Aí o contrato vai tudo refletir nisso. Mas ele quer usar outro tipo de oferta, com outro modelo, com outra formatação, aí é uma outra oferta, nova oferta. Não tem nada Oferta. Então não dá para ficar alterando. Se tem alguma especificidade nova ou uma promoção, é uma coisa nova, uma oferta nova, não altera aquela que já está vigente. Isso, e naquela que está vigente, aquela que está com prazo indeterminado de oferta, a prestadora tem que garantir aquelas condições da contratação, no mínimo por 12 meses. Depois de 12 meses, aí pode renovar, ou pode migrar o cliente, né? Mas a migração pode ser feita também, é bom lembrar, a qualquer momento, né? Aí pode ser um pitch de vendas, né? Para a prestadora. Tá certo. O Renato, você quer fazer a pergunta? Você está com a mão levantada, você fica à vontade. Renato Alves? Vamos seguindo aqui, quando ele voltar, a gente... Rodrigo. Opa! É o Júlio César aqui. Eu sei que ela me respondeu aqui. Eu posso só dar uma palavrinha aí? Claro, fica à vontade, nós estamos aqui para isso. Passando na frente aí um pouquinho. Essa composição igual a gente faz de 70-30, 60-40, existe alguma regra específica, assim, determinada em lei, alguma coisa e tal? Ou eu posso fazer uma coisa diferente disso? E estou falando em SVA e SCM. Assim, na composição fiscal, eu posso fazer, por exemplo... Hã? Eu entendi, eu já entendi sua pergunta. Entendeu, né? Não existe regra. O primeiro ponto é esse, não tem regra. O que vai determinar isso, Júlia, é a questão da composição do seu plano. Os produtos digitais que você coloca, porque isso daí é uma construção que tem que te dar uma segurança jurídica para isso. Não é só chegar e colocar e ver se colar, colou, entendeu? Porque tem gente que bota livro. Tem outro que bota livro, revista. Tem outro que bota livro, revista, o SVA, Globoplay. Então, isso daí vai compor no pacote. E dentro desse pacote, cada plano, você vai estabelecer Você está entendendo que todos esses pacotes compostos, você pode chegar aí a mais de 50%, por exemplo? Porque ele tem custo. Então, assim, isso é uma construção, né, onde você vai determinar cada plano e esse conjunto de produtos digitais, ele não pode ultrapassar o valor do produto principal da sua empresa, que é a atividade econômica principal, que é o provedor de internet. Ô, Júlio, se você quiser, o nosso time pode te pegar seu contato aí, você fazer uma apresentação de uma simulação, da forma mais segura do que a gente faz aqui. A gente falou sobre isso na última live, e ela está gravada, depois, se você quiser olhar também, teve muita pergunta nesse sentido aí. Entendeu? Entendi. Muito obrigado, tá, Rodrigo? Estamos à disposição. Eu já fiz o meu cadastro lá, tá, joia? Muito obrigado. Obrigado a você. Vamos lá, o Rick fez também uma pergunta aqui. Dentro da mesma cidade, pode ter valores distintos de planos na mesma velocidade, porém com valores diferentes. Ou seja, ele quer botar a mesma velocidade com valores diferentes. E isso pode? Bom, hoje está delimitada a oferta na área de abrangência. Pode. Então, se naquela área de abrangência prevista na oferta, está para aquele valor. E na outra área, está com outro valor.
Ele falou que dentro da mesma cidade. Ele quer falar que vai que tem um bairro, na mesma cidade tem 2 bairros diferentes. Ele quer fazer a mesma velocidade, preços diferentes. Ele quer saber se isso pode. Não é isso mesmo, Rick? Depois você pode me corrigir aí se eu estou fazendo a leitura certa aqui da sua pergunta. Se na oferta delimitar a área de abrangência só para o puro município, aí não pode. Se a oferta for para determinado bairro, está bem claro lá, por exemplo, na abrangência daquela oferta, aí pode. Aí a oferta é para o bairro. Se para o outro bairro é outro preço. Mas aí tem que delimitar lá na oferta, já lá na entrada, falar assim, olha, para aquelas condições aqui, para esse local, para essa área de abrangência, para esse bairro, né? A área de abrangência pode ser município, pode ser estado, pode ser bairro, né? Entendi. Então, eu falei assim, é como se fosse uma promoção. Eu falei assim, não, eu quero entrar em determinado bairro, por exemplo, né? Conforme falar, eu vou colocar um preço menor, porque o meu preço para outro bairro é esse. Mas você deixar muito claro na oferta, já na entrada, assim, ó, aquelas condições da contratação se aplica para aquela área. Tá entendido. Tem uma outra dúvida aqui da Connect. Como ficam as regras nos contratos que não têm fidelidade? Como assim? Quais regras? Ele quer saber se eu acredito, a pergunta está aberta, se o Connect quiser tomar a palavra para falar, mas assim, eu acho que ele quer falar assim, questões de bloqueio, suspensão, eu acredito que é nessa linha, né? Certo. A suspensão... Que não tem fidelidade, não tem fidelidade. Certo. Não tem fidelidade, aí não aplica a regra em caso de multa rescisória, né? Assim, isso. É uma questão, é a primeira. Em suspensão, a obrigação é a mesma, porque são obrigações regulatórias, né? Independente da fidelidade ou não. O que implica a fidelidade é o que está previsto no RGC e quais as consequências por quebra de contrato em relação à fidelidade, né? Que a questão mais importante é a possibilidade de cobrança de multa em contrato prazo fidelizado. Vamos supor que o contrato já não esteja mais fidelizado ou ele foi adquirido dessa forma, né? Foi contratado dessa forma. As regras do RGC e do manual se aplicam normalmente. Não sei se eu consegui contemplar todas as dúvidas, né, nesse sentido. Ficou um pouco aberta, né? Mas qualquer coisa o Connect aí pode chamar a gente aí também para esclarecer se não conseguimos atender. O João da NetMeet também fez. Ele quer saber onde ele tem acesso aos juros que pode cobrar. Os juros é legal, os juros legais. João, você pode chamar o nosso time aí, que aí a doutora pode passar aqui aonde que ele consegue, quais são as taxas que ele pode cobrar em relação, acredita, a atraso, né, esse tipo de coisa de inadimplência. Certo. Tudo bem? Uhum. Pode ser. O Júlio da Link 10 perguntou o seguinte: o provedor pode oferecer um plano com determinada composição fiscal, SVA e SM vinculada a uma promoção específica e, posteriormente, alterar essa composição fiscal para o mesmo plano? Eu acho que você já respondeu essa, né? Sim. Essa aqui não pode, tem que criar uma nova etiqueta, né? Isso. Vamos lá, o Renato. Pegando um gancho do tema em questão, em um contrato com vencimento no dia 10 de cada mês, é estabelecido que o serviço será bloqueado 5 dias após a inadimplência. E no dia 15, com aviso prévio ao cliente, o bloqueio por falta de pagamento ocorreu no dia 15 e a fatura foi liquidada somente no dia 20, resultando 5 dias sem acesso à conexão. O cliente que alega na fatura do mês seguinte, o provedor deveria isentar ou abater esses 5 dias no serviço por não ter usufruído, cobrando apenas o período de 20 ao dia 10. O argumento vazio do cliente foge ao contrato unilateral. Bloqueio por inadimplência, legítimo. O contrato prevê vencimento no dia 10 e bloqueio no dia 5 de inadimplência, né? O provedor agiu exatamente conforme o contrato e as notificações foram enviadas. O que ocorreu foi uma suspensão do serviço na rescisão. O serviço foi suspenso, bloqueado, temporariamente por um ato de inadimplência, quebra de contrato por parte do cliente.
suspensão por inadimplência e a medida prevista no contrato de prestação de serviço, regulamento da Anatel, que visa compelir o pagamento. Aí fala aqui, disponibilidade do serviço durante o período de 15 a dia 20, o provedor manteve a infraestrutura e capacidade de fornecer o serviço. A indisponibilidade do acesso foi uma consequência direta prevista na ação do próprio cliente de não pagamento, e não uma falha de interrupção. Eu entendi que essa situação aqui do... Deixa eu ver aqui quem foi que fez a pergunta. A situação que foi colocada aqui, doutora, que Rodrigo, eu estou afirmando aí, e gostaria da visão da doutora, afirmando em cima da pergunta do amigo que respondeu, que perguntou anteriormente sobre questão de bloqueio. Essa é a minha visão jurídica. E gostaria da visão da doutora agora também. Sim. O que acontece? O serviço é igual na regra básica, né? O que você pode cobrar do período é a multa e os juros, a partir do momento da inadimplência. E vai correndo o juro nesse período. Eu não posso cobrar por um serviço que não foi prestado. É o entendimento, né, básico que é previsto no RGC, no Código de Defesa do Consumidor, sobre essa ótica, né? Acredito que possa ser levada essa questão do judiciário e vai decidir. Mas, hoje, todos os PROCONs adotam isso, adotam essa regra, por mais que a gente ache que é um absurdo, mas eles adotam essa regra. O serviço que não é prestado, ele não pode ser cobrado. Porque a faculdade de bloqueio, o bloqueio é uma faculdade da prestadora, né? Pode continuar prestando o serviço. Tanto é que teve um debate muito forte lá no ambiente da elaboração do manual, do grupo de implantação, sobre aquela questão que muitas prestadoras adotam, a questão do religue em confiança, né? Faz o religue em confiança e aí fala assim, não, mas aí eu quero cobrar. Falo, não, mas aí a Anatel foi muito forte, bateu muita gente, né, como representando as prestadoras, falou assim, mas vocês que tiveram a faculdade de ligar, aí assim, aí vocês tá fazendo... Então, assim, foi muito batido lá, foi fortemente combatido pela Anatel. Assim, entendeu? Então, ela não abriu, não cedeu nenhum espaço de argumentação nisso aí. Renato, ficou claro aí? Eu entendi aí o seu sentimento, né? Mas é complicado isso aí, né, cara? A gente tem que, eu acredito assim, agora vou dar uma opinião também aqui, não sou especialista na área, mas a gente tem que sempre proteger a empresa, né? Mesmo a gente sim tendo aquele dever moral e ético que a gente está certo, mas o consumidor, nesse caso aí, ele tem grande chance de ter vitória se ele levar para o ambiente judicial. Então, a gente tem que ter muito jogo de cintura na avaliação de caso a caso dessas questões, dessas tratativas aí, entendeu? Eu acredito que não tem uma regra. Vou fazer agora aqui a pergunta da Pamela. Pamela, sobre a etiqueta padrão. Não é necessário inseri-la no site juntamente com os layouts? Tampouco entregá-la ao cliente apenas que tenha ciência do plano contratado? Depende da quantidade de acesso que a prestadora tem. Se ela tiver acima de 5.000, é obrigatório. A etiqueta padrão é um resumo da oferta, né? E aí, para aquela prestadora abaixo de 5.000, ela estabeleceu quais informações mínimas que está prevista desde lá no panfleto, que é a oferta, né? Que é o banner. Então, por equiparação, essa etiqueta padrão, ela é como se fosse elaborou um documento que tem que ser... lá tem que ter as informações mínimas aplicáveis para a prestadora abaixo de 5.000 e para a prestadora acima de 5.000. É o que a gente chama modelo de identidade visual, né? Que a Anatel editou, que a gente conversou um pouco mais cedo, falando qual é o perfil, o padrão, né? O modelo do documento que ela elaborou. Tem que colocar o timbre da prestadora, tem que fazer o resumo da oferta, o preço, as condições, velocidade da rede, tudo isso. Aí ela estabeleceu cada o que tem que ter de informação a depender do serviço que a prestadora oferece para os seus clientes. Por exemplo,
Na oferta de SM tem que ter as informações mínimas. Na oferta de STFC tem outras informações. E lá na Anatel, nessa etiqueta padrão, inclusive, é bom comentar sobre ele, tem um local, um QR Code, que tem que, as prestadoras 5.000 tem que até colocar esse QR Code, que vai remeter lá para a página da Anatel, falando sobre as relações de consumo, quais são a previsibilidade, é tudo para, segundo a Anatel, para dar transparência. Por exemplo, o cliente contrata uma banda para utilizar predominantemente para jogos. Se ele contratar uma banda baixa, ele não vai ter acesso. Então, assim, a Anatel, ela falou assim, não, você tem que colocar isso na sua etiqueta padrão, entendeu? Para você colocar, falar assim, olha, aquela velocidade você não vai atingir aquela expectativa sua, que é jogar, entendeu? Então, assim, é isso que ela trabalhou. Então, todas as informações, o cliente deve estar previsto nessa etiqueta padrão, que é a entrada, né, do cliente na sua base. E aí também produzido outro documento na parte de etiqueta padrão com as informações previstas lá. Tá certo. Foi bem completa aí. É. Agora tem uma pergunta aqui, doutora, da Tainá Alice. Vamos lá. Um cliente contratou uma oferta promocional com valor reduzido. Já se passaram 12 meses desde a adesão. E essa oferta não está mais disponível em nossa base comercial. Nesse caso, é possível realizar o reajuste do valor sem aviso prévio ao cliente? E em caso que o cliente não concorde com o novo valor, devemos manter as condições anteriores, mesmo que a oferta original não seja mais comercializada? Depende se o contrato for com prazo indeterminado, né? Que aí você vai renovar. O que ela teve foi um desconto na parcela pela fidelização. Eu estou entendendo, não é isso? Aí ela, final de 12 meses... O cliente entrou na fidelização e passaram 12 meses e aquele plano não está mais vigente. Aí ela quer fazer o reajuste. Aí é que vem a dúvida, né? Se pode fazer o reajuste sem aviso prévio e se o cliente não concordar, né? O que tem que ser feito, né? Pois é, mas aí, então o prazo dela de vigência da oferta é com prazo determinado, né? Aí acabou... Isso, determinado. Isso, acabou o contrato e aí tem que aderir a outro, né? Que aí dá a oportunidade até da operadora oferecer um novo contrato com fidelização. Lembrando que para fazer fidelização sempre tem que dar um benefício pecuniário, financeiro para o cliente, tá? Esse contrato, ele finalizou. Eu posso alterar o valor sem falar com o cliente ou preciso de aviso prévio? Mas se o contrato finalizou, você não vai fazer o quê? Vai fazer uma renovação do contrato? Isso, seria. Não, aí ele vai ter que aderir a outra oferta, né? Porque se aquele pacote, aquela oferta não está sendo mais comercializada, não é isso? Estou entendendo? Isso. Uhum. Então, ele vai aderir a outra oferta. Aí, outra oferta pode ter prazo de fidelização ou pode não ter. Aí vai depender da negociação com o cliente. Eu acho que a pergunta é o seguinte: tem que notificar o cliente que aquela oferta se findou e oferecer para ele nova, ou já pode fazer isso no automático? Não, se você for migrar para ele, a gente recomenda que ele informe para o cliente. Você for migrar automático, né? Você tem que notificar. Fala assim, olha, a nossa oferta está findando. Por mais que o regulamento fale assim que não precisa de informar, mas se vocês quiserem manter ele na base, a gente sugere fortemente que vocês informem que ele está indo para outra oferta, por exemplo. Aí, se ele não manifestar, o manual fala claro lá para as grandes. Uma oferta com prazo determinado, 60 dias, né? 60 está finalizando 60 dias. Aí você usa esse prazo de 60 para 30 para informar seu cliente, olha, aquela oferta está finalizando. Você necessariamente tem que aderir a outra, entendeu? Aí vocês trabalham com o cliente, oferecendo as novas ofertas, novas condições, que pode estar previsto até mesmo uma nova fidelização. Não sei se eu fui clara. Foi sim, muito obrigada. Gelou aqui de novo. Voltou. Opa, voltei aí? Voltou.
Rapaz, escorreguei na casca de banana de novo. Vamos lá. Navegar Telecom. Uma dúvida. Quanto tempo em atraso podemos negativar o cliente ao Serasa? Pois ocorre caso em que o cliente se nega e até mesmo ameaça levar o PROCON por ter sido negativado com 2 meses de atraso. Não ter dado nenhuma satisfação à empresa, mesmo recebendo informativos sobre o atraso. Qual seria o período ideal? Bom, a questão da negativação, o pessoal fala que é após a rescisão do contrato, né? Tem estabelecido lá, a partir da rescisão do contrato, você pode escrever o nome do cliente nos autos de proteção ao crédito. Então, só a gente reiterando aqui, para rescisão do contrato é o quê? Você dá 15 dias para suspensão, após o aviso prévio, e depois desses 15 dias da suspensão, você avisa de novo do novo prazo para rescisão, que é qual? Isso. Qual é o prazo para rescisão? Para rescisão, mais 60 dias, né? 60 dias após a suspensão. Após o bloqueio, digamos assim, da primeira, né? O bloqueio, isso. Então, tá certo. Então, após esse prazo aí, que foi reincidido o contrato, aí você pode negativar ele no Serasa. Isso. Aí então, o Serasa... são mais... Pois não. Então, são mais de 60 dias, né? Isso. No total, essa jornada completa da rescisão, tá certo? E eu vou passar agora... Desculpa, só lembrando que é para as prestadoras acima de 5 mil. Que tá previsto. Acima de 5 mil. E abaixo? Abaixo de 5 mil tem que deixar muito bem claro esse processo, como vai ser seguido no contrato. Então, assim, dependendo da navegação, se você tem menos de 5 mil clientes, esse prazo pode ser até menor, mas tem que estar descrito no contrato, é isso, né? Isso, o rito, os prazos, como é que vai ser o procedimento até chegar na negativação do cliente, inadimplente. Ótimo. Eu vou aí agora a última pergunta aqui do Rafael Rodrigo, que está com a mão levantada, tá? A palavra está contigo, Rafa. Pronto, doutor, voltando aqui. Quando o cliente passou dos 15 dias, né, que nós fizemos o bloqueio, na hora de cobrar, vamos supor que no 16º dia ele resolve pagar. Na hora de cobrar, a gente cobra por esses 15 dias que ele utilizou ou só o valor do boleto normal? Não, 15 dias que ele utilizou. Então seria gerado um novo boleto com a nova cobrança. Isso, com a nova cobrança. Uhum. E pode cobrar juros e multa desde o vencimento. Desde o vencimento, né? Pegando o gancho aí da questão do cancelamento do contrato. Aqui eu não costumo negativar o pessoal, porque a grande maioria já está negativado mesmo. Então, para mim, assim, na minha opinião, né? Não vale nem a pena consultar, porque a maioria dos brasileiros realmente já estão com o nome sujo mesmo. Então, eu não vou perder um cliente por causa disso. Acontece, entendeu? Nesse caso, existe alguma situação, eu posso botar com certo tipo, deu 15 dias, não houve mais nenhum contato, nem nada, e passou mais 10 dias, não, vamos cancelar, tenta recuperar o equipamento e cancela o contrato. Pode ser feito assim. A partir do momento do cancelamento, você já pode pedir o equipamento de volta. Uhum, a partir do cancelamento, né? Aqui eu costumo, Não, 15 dias do cancelamento, depois de 60 dias, né? Rescindir o contrato, você já pode pegar. Certo. Porque aqui eu faço o seguinte, porque esperar um tempo desse todinho é arriscado o cliente se mudar, ir embora e a gente não vê mais nada dele. Então, assim, quando chega no 15º dia, eu já solicito o recolhimento. Certo. Bloqueou o sinal, aí o técnico vai lá, recolhe o equipamento, aí vamos supor que 2, 3 dias depois o cliente pede para quitar o débito, aí a gente vai lá e repõe o equipamento. Não é cobrado nada por isso, entendeu? É tudo feito por conta da gente. Mas aí, geralmente, com 10 dias, mesmo que eu não tenha recuperado o equipamento, eu já coloco ele como contrato cancelado. Entendeu? Porque se a pessoa não quer resolver isso aí, teve esse tempo todo, ela não vai resolver mais, não. Mas solicitar o serviço novamente? Sim, é difícil solicitar. É difícil. Passou de 15, 20 dias, é difícil solicitar. Então a gente já procura logo findar logo tudo, entendeu?
Aí acontece do quê? 2, 3 meses depois ele voltar, entendeu? Nós temos, assim, eu creio que não somente eu, mas nós temos uma blacklist aqui de clientes. Eu posso me negar formalmente a não colocar mais aquele cliente na base novamente, ou eu devo esporadicamente dizer que não tem vaga na caixa, ou coisa do tipo, ou eu posso simplesmente negar ele. Bom, no RGC fala que não, a oferta é para todos. Onde que você explora o serviço, naquela área de abrangência, o senhor tem que oferecer o serviço, né? Agora, essa questão dele estar negativado, né, pode cobrar, e assim, o senhor tem a faculdade de alegar também, verificar a disponibilidade técnica. Eu falo, não temos disponibilidade técnica. Assim, o que é que acontece muito? O cliente entra em contato com a gente, né? Só que com outro contato, outra pessoa, mas o endereço é o mesmo. Aí a gente já faz essa filtragem, entendeu? Já faz essa filtragem. Aí já diz logo, ó, não, infelizmente não tem mais cobertura para essa região aí, não. Certo. Isso pode acarretar alguma situação? Você pode reclamar, né? Assim, que o RGC fala, né? Que tem que oferecer o serviço para todos, onde que o senhor explora o serviço. Agora, você está negativado pelo senhor, né? Isso, não é? Vamos supor que ele esteja negativado. Sim, sim. Né? Aí você fala, não, ele está negativado. É bem difícil. A gente pode explorar mais isso aqui internamente e dar uma resposta para vocês. Tranquilo. É isso. Obrigado, pessoal, viu? Pessoal, eu acho que não temos mais perguntas. Se alguém quiser, fica à vontade. Quero agradecer a todos aí o tempo de vocês, o interesse também em querer, né, melhorar a cada dia. E desejar a todo mundo aí um excelente final de semana. E até a próxima sexta aí, que a gente vai ter mais conteúdo para vocês, tá certo? Obrigado, doutora Reisla, também, pelo tempo e disponibilidade, tá certo? Pessoal, bom final de semana aí para todo mundo. Fica com Deus e até mais. Valeu. Até mais. Tchau. Obrigada.